Tem uma música dos Titãs que ela fala algo assim: "Você tem fome de quê? Você tem sede de quê?". Seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio aqui no Curadores Cast. E por que eu tô comentando sobre essa música dos Titãs? Você tem fome? Por que você tem sede? Que pergunta estranha, né? E o que isso tem a ver com a espiritualidade? Já reparou que algumas pessoas comentam que todo dia elas têm que ali matar um leão por dia? Todo dia é uma batalha, todo dia é uma luta, todo dia é um enfrentamento diferente. Todo dia tem algo para ser resolvido. Todo dia tem um problema para ser solucionado. E normalmente essa pessoa fica bem sobrecarregada, porque é a pessoa responsável por cuidar de si, da casa, da família, de resolver o problema de um, de dar uma solução para o outro. Não sei se você se identifica como sendo essa pessoa que mata um leão por dia, ou se você conhece alguém que é assim. Quem você seria se você não tivesse que matar um leão por dia? Qual é a tua função aqui no mundo? Sem ser a da solucionadora de problemas e conflitos. Qual que é o teu propósito? O que você veio fazer aqui? E quando eu faço a pergunta lá do início, você tem fome do quê? Você tem sede do quê? Do que você se alimenta? Do caos? Você se alimenta da dificuldade? Porque te dá um senso de propósito? Se a partir de amanhã não houvesse mais nenhum problema na tua vida, se a partir de amanhã ninguém trouxesse nada para que você tivesse que resolver, você ainda se sentiria necessária, importante, amada até? Porque, de alguma forma, você se colocou de forma, muitas vezes energética, inconsciente, te colocaram nesse papel de cuidadora de todos, e foi de alguma forma confortável para você estar ali. Te trouxe uma sensação de poder, de domínio, de controle, te trouxe, fez bem para o teu ego, te trouxe a sensação de ser necessária. E se de repente você não tem mais um leão por dia para matar, você vai ser necessária para quê? E se você não for necessária, será que ainda você vai ser amada? Será que ainda você vai ser requisitada? Ou as pessoas se acostumaram também a ter você nesse papel de que é a pessoa que vai resolver tudo? E sem ser essa pessoa, o que sobra de você? Quem é você? Além dos rótulos, dos títulos e da grande solucionadora de problemas e conflitos, a grande matadora do leão diário. O que sobra de você? Do que você está se alimentando? Da necessidade do outro? Do medo? Da dor? Do conflito? Do caos? Porque para que eu resolva problemas, eu preciso ter problemas a ser resolvidos. É isso que está te nutrindo? E por isso que, energeticamente, você sempre cria, não de forma consciente, não de forma racional, mas energeticamente, você cria situações de conflito para que você seja solicitado e resolva. E aí, olha como essa junção ela é poderosa. Tem uma pessoa que é a grande solucionadora e as outras que vão se acomodando, trazendo problemas para que aquela pessoa solucione. E aí esse ciclo, dificilmente ele encontra uma saída. Você sempre vai estar resolvendo problemas, conflitos, você sempre vai estar sobrecarregado, sempre vai ter aquela sensação de ter o controle, de ser importante, de só assim é que é possível ser amado, enquanto o outro não cresce, não evolui, porque sempre tem alguém que vai limpar a barra dele, que vai resolver o problema dele. Einstein, ele dizia que a mente que cria o caos, ela não é a mesma mente que vai resolver o caos. Algo nesse sentido.
Não dá para você resolver as coisas usando a mesma mente, a mesma mentalidade, a mesma postura, a mesma energia, a mesma vibração de quem causou aqueles problemas. Se você criou para você uma situação, e de novo, é energético, tá? Não estou dizendo que a gente acorda de manhã, levanta da cama, espreguiça e fala: que dia maravilhoso para criar o caos, que dia fantástico para arrumar um monte de problema para me sobrecarregar. Não, não é algo consciente, não é algo feito dessa forma. Porém, é uma escolha diária, só que uma escolha inconsciente. Se eu acredito que para ser amado eu preciso servir, eu preciso resolver, eu preciso auxiliar o outro de todas as formas, eu vou também criando situações para que eu vou minando a confiança do outro, para que ele venha requisitar de mim. E aí eu alimento essa fome que eu estou matando. A fome de ser amada, servindo, e para que o outro, né, peça para que eu sirva, ele também tem que se sentir não suficiente para que ele mesmo resolva as próprias coisas, então ele vai trazer essa demanda para mim, e isso vai se alimentando dessa forma. E essa mente, essa postura, essa energia que cria todos esses leões que a gente tem que sair matando por dia, não vai ser a mente, nem a postura, nem a mentalidade, nem a energia que vai fazer com que eu mude isso. A mente que cria o caos não é a mesma mente que soluciona o caos. Se algo na minha vida hoje não funciona bem, existe aí um ganho secundário. Existe algo que faça com que eu mantenha aquilo, principalmente problemas recorrentes. Tem alguma coisinha aí que faz com que eu alimente isso. Do que você tem fome, do que você tem sede. O que você precisa sustentar na sua vida hoje para manter as coisas como elas estão? Isso é uma escolha. Esse é o processo. Aí é o processo da consciência. Se eu tenho um problema recorrente na minha vida, o que eu estou mantendo na minha mentalidade, na minha energia, na minha vibração? O que eu estou segurando com toda a minha força que faz com que aquele problema volte a acontecer, volte a acontecer, volte a acontecer? E aí, quando eu descubro o que eu estou mantendo, quando eu descubro do que eu estou me alimentando, quando eu descubro de que fonte que eu estou bebendo, aí eu posso fazer a escolha consciente de não beber mais daquela fonte, não me alimentar mais daquilo, não continuar nutrindo e enraizando aquilo. E aí a coisa muda, aí a coisa destrava, aí a coisa anda, aí a vida se transforma. Porque eu parei de me alimentar, de beber, de me nutrir da fonte que criava tudo aquilo. Mas para isso eu preciso ter esse processo de autorreflexão, de autoconhecimento, de me desnudar completamente de toda e qualquer posição que eu tenha me colocado ou que me colocaram e eu me acomodei naquela posição. Eu tenho que estar disposta a soltar toda e qualquer ideia pré-concebida de mim mesma e da minha função, do que eu sirvo. Aí sim eu poder acessar quem eu sou. E quando a gente acessa quem a gente é, a gente não fica mais se encaixando, se apertando, se espremendo, se encolhendo para caber em caixinhas que nos deram. Porque a gente sabe quem a gente é. A gente sabe qual é o nosso propósito. A gente sabe o que a gente veio desenvolver aqui. Que não tem nada a ver com aquelas crenças, ideias e julgamentos sobre nós mesmos. Então fica para essa semana a sua reflexão. A nossa reflexão. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? E você está trabalhando para matar essa fome, matar essa sede? Ou você ainda está nutrindo pessoas, situações, circunstâncias que só alimenta aquele caos? Um beijo, até o nosso próximo episódio.